Eu quero chamar aqui na frente agora a irmã Ivete, o irmão Mauri, né? Se prepara aqui, eu quero que a irmã Ivete e o irmão Mauri se preparem, irmãos. Essa noite vai ser um pouco diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos. Enquanto eles se preparem, abra a sua Bíblia em Salmos. No capítulo 26, número 26, Salmos não tem capítulo. Você pode se preparar aqui já com os microfones. Eles vão estar louvando o louvor da harpa, que eu pedi para a irmã Ivete, para o irmão Mauri. Mas abra a sua Bíblia. Salmo 126, versos 5 e 6. Vamos ler e eu vou contar um testemunho. Alguns testemunhos. Irmãos, a harpa cristã, ela é maravilhosa. Não tem como um crente lavado, revido, assembleando, dizer que não foi marcado pelo louvor da harpa algum dia, né? E eu preparei 6 louvores nessa noite, para que você possa entender um pouco de como foi escrito, por que foi escrito desses louvores. E eu creio que nós vamos ser cheios da glória, cheios do Espírito Santo, com esses testemunhos. O louvor 4 da harpa cristã é Deus velará por ti. Eu preparei uma palavra aqui no Salmo 126, e os 5 e o 6 diz assim: que semeiam com lágrimas, cegarão com regozijo. Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente, certamente regressará com regozijo, trazendo os seus feixes em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, com zelo, com carinho, Deus Ele cuida da gente. Isso aconteceu na vida do pastor Walter Marte e da sua esposa Célia Marte. O pastor Walter estava viajando. Em uma dessas viagens, ele foi residir e morar um tempo, ajudar um pastor presidente de um campo. E o pastor Walter, naquela noite, ele foi convidado para pregar, mas a sua esposa, a irmã Sávila Marte, que eu creio que é saudosa lembrança, ela estava muito enferma, muito doente. E o pastor Walter, ele pega o telefone para ligar o pastor presidente para dizer que ele queria cancelar a pregação naquela noite, porque ele queria cuidar da sua esposa. Porém, Deus ele usa o menor da casa. Deus ele usa aquele que a gente não acha que vai ser usado. A história diz que o seu filho de 9 anos chega diante do pastor Walter e ele diz: pai, se Deus quer que o senhor pregue, Ele vai cuidar da minha. Se Deus quer que você leve a preciosa semente, que nem diz a Bíblia, Ele vai cuidar. Suas lágrimas vão ser sorriso. Aleluia, que você eleva a preciosa semente, certamente regressará com regozijo, trazendo seus feixes. A história diz, irmãos, que o pastor Walter ele vai diante da irmã Célia Marte e ora por ela, e ela começa a ficar boa, ela começa a melhorar. Ele vai, ele prega, e naquela noite Deus faz maravilhas por intermédio da vida do pastor Walter. E quando ele chega em casa, a irmã Cévila tinha escrito uma poesia e estava na mão. Escute a poesia. Pode falar. Eu saúdo a mais igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino de número 4. Aleluia. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobe suas asas e acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por
Eu creio. Deus cuida da sua igreja. Creia, creia. Tu somente creia que Deus cuida. Nada merecemos, nada temos, mas Ele é tudo em nossa vida. E os louvores, primeiros louvores, todos falaram comigo. Porque eu amo os hinos da harpa. Cada hino, como o pastor falou, é uma história em nossa vida. É um alento na nossa jornada. É um alento na nossa caminhada. Não é fácil ser cristão, mas Ele cuida de nós. Ele continua cuidando. E eu só tenho que agradecer a igreja que ora por mim, o ministério que ora por mim, o nosso pastor que tem cuidado de nós em oração. Como Ele cuidou da família de irmã de Ele continua cuidando de toda a família. Primeiramente do nosso Deus. Obrigado pela oportunidade. Irmãos, pastor Walter, ele só nos ensina uma coisa. Quando nós nos disponibilizamos em fazer algo para Deus, independentemente da enfermidade, independentemente do que nós passarmos, nós assumir a responsabilidade de servos e representantes de Cristo na terra. Ele cuida, aleluia. Ele guarda, Ele livra de todas as maneiras. Então que nós não viemos parar por motivos terrenos, mas que nós viemos olhar para o céu e dizer: ei, eu sei que eu tenho um Pai protetor, em nome de Jesus. Irmãos, vou dar uma pausazinha aqui, quero dar uma oportunidade para a segunda dirigente, com Márcia, juntamente com Miguel, que estarão louvando o hino da harpa em nome de Jesus. Logo após, a gente tem 5 louvores aí com a banda, o grupo de louvor, para estar apresentando os irmãos bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Eita, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor Jesus por me dar a oportunidade do Dr. Miguel tocar para mim. Ele tem um louvor que ele gosta muito, que é o 15 da harpa, que a minha mãe louvava desde que ele nasceu ali, que a minha mãe veio ficar comigo. E ele sempre gostou muito. E esses dias que a minha mãe estava ali em casa, meu pai tocava um violão e ele queria tocar o violão, minha mãe cantava e ele queria tocar. Eu fui e comprei para ele, né, esse grande violão. E ele toca para mim. Não, ele vai só tocar. Agora ele vai tocar. Ó, a mamãe vai louvar aqui, ó. Aqui, toca. Glória a Deus. Como conselho andei e bendito paguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador.
O Antônio Miguel é referência, né? Isso é muito bom quando os pais incentivam a presença do Senhor. Miguel, ele é dizimista, fiel ofertante do Carmelo Missionário. Deus em que nasceu, irmãos. Isso é incentivo do pai e da mãe, né? Isso é muito bom, o pai incentivar o filho a ser abençoado na casa do Senhor. Irmãos, eu quero contar mais um testemunho, uma história do 456 da harpa cristã, 456, 456, 456 da harpa, né, que é o hino A Fonte Transbordante. Eu vou contar um testemunho de Frederico Brom, que logo após a banda estará louvando esse louvor. Irmão, Frederico Brom, ele foi o escritor, compositor desse louvor. Ele se casou-se com sua esposa. 2 anos depois, a sua esposa morre. E passa um tempo, mais 3 anos, ele se casa de novo. Frederico Brom, ele entra na política, irmãos. Ele entra na política e começa a se corromper. Ele começa a se esfriar espiritualmente. A sua esposa pede divórcio, tira a guarda das filhas, irmão. E ele se afunda no alcoolismo. Frederico Brom, ele pega, e além de ser uma pessoa que estava envolvida no alcoolismo, ele começa a fazer crimes. E isso leva ele a penitenciário, ele vai para a cadeia. E na cadeia ele começa a ter um encontro com Deus. Ele começa a refletir de que tudo que Deus tinha livrado dele, de tudo que Deus tinha dado, de todas as oportunidades que Deus tinha dado para ele. E ele lembra que ele tinha um Deus que guardou, que cuidou. Ele lembra um Deus que investiu. Ele bebeu uma água que ele esqueceu. E ele vai compor esse louvor sobre a misericórdia de Jesus. Na banda louva, 456.
abriu a porta para mim. Aleluia. Não sei se ele abriu para você, mas como abriu para Frederico Brum, para mim ele abriu. Aleluia. Ele viu em mim o que o mundo não via. Frederico Brum estava preso, ninguém dava nada. Ele disse, pela graça e pela misericórdia de Jesus, eu tenho importância para Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, se não me falha a memória, que o Senhor ele não se alegra com a morte do ímpio, mas sim para que o ímpio se converta de seus maus caminhos. Aleluia. E faça a vontade do Senhor. Tem jeito sim, irmãos. Tem jeito. Talvez eu e você pensamos que não tem jeito, mas Deus ele veio com um olhar diferenciado. Ele veio com um olhar de misericórdia. Ele sabe que nós somos falhos e Ele investe o mais profundo sobre nossas vidas. Aleluia. Irmãos, eu quero falar de mais um hino. O hino de número 126, um dos mais conhecidos, né, da harpa, uma história linda. As bem-aventuranças do crente. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. E no versículo 11 e 12. Vai dizer assim, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 e o versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vós sois injuriai, e vós perseguiam, e mentiam, e disseram toda classe de mal contra vós. Exaltei-vos e alegrei-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, por minha causa foram injuriados. Irmãos, para quem é conhecedor um pouco dessa história, creio que é a história mais conhecida da harpa cristã. Quem compôs esse louvor foi Emil Gustafsson, mas ele foi traduzido por Frida Wing, esposa de Gunnar Winger. Esse louvor ela traduz e ela vai cantar num momento da vida dela muito difícil. E essa mulher chamada Frida Winger, ela tem uma história muito linda. Eu vou contar a história dela, irmãos, e depois eu conto a história desse louvor. Frida Winger, ela nasce na Suécia. Quando ela fica mais velha, adolescente, ela estuda num seminário teológico. E depois ela faz enfermaria por 2 anos. E ela começa a amar pessoas. E nesse meio tempo, Daniel Beck e Gunnar Winger, eles viajam para o Brasil. Mas tinha alguém que mantinha eles lá, o irmão de Frida, um pastor. Ele profetiza para Daniel Beck e Gunnar Winger uma terra nova, lá em Belém do Pará. Mas entenda que ele profetiza uma mulher sueca também, mas ele não sabia que era a irmã dele, que era Frida. Em 1917, Frida, ela acaba os estudos e ela vem para os Estados Unidos. Ela congrega na igreja Filadélfia. E da Filadélfia ela vem para o Brasil. E no Brasil ela se casa com Gunnar Winger. E ela começa a ser a primeira mulher, uma das primeiras mulheres batizadas com o Espírito Santo. Frida Winger, ela começou a fazer a IBD, a Escola Bíblica Dominical. Frida foi uma mulher que quando Gunnar Winger, ele era muito enfermo, irmãos, quando ele não podia pregar a palavra, ela ia pregar a palavra. Frida, quando saiu o jornal da Evangelho da Assembleia de Deus, Som Alegre ou Semeando, Frida foi a primeira editora do jornal. Só que eu não vou me calar, irmãos, eu não me calo, porque a primeira convenção das Assembleias de Deus foi para que a mulher não pudesse pregar. A primeira convenção, feita pelo pastor Samuel Nisso, foi invejando a vida de Frida. Foi querendo desigualdade, porque naquele tempo, em 1900 e pouco, a mulher não tinha direito ao voto. A mulher não poderia trabalhar fora, a não ser se em hospital. Então eles levantam uma convenção para tirar as mulheres dos altares. E aquilo deixa Gunnar Winger muito triste, irmãos.
E ele adoece mais, ele volta para a Suíça. Com 53 anos ele falece. Mas o triste da história foi que Frida, ela queria voltar para o Brasil, a chama missionária no Brasil estava no coração dela. E quando ela vai na estação de trem, lá na igreja de Filadélfia, o pastor da igreja, Levi Peters, não deixa a Frida voltar. A igreja Filadélfia, lá de Estocolmo, tira a guarda dos filhos de Frida, colocam Frida num sanatório e não se vê mais esses fatos, mas nunca teve algum relato que Frida teve um problema mental. Eu acredito que a Frida foi martirizada, mas não por inimigos, mas pela própria igreja. Mas voltando no 1126, irmãos, Frida e Gunarvin, quando ele estava vivo ainda, eles se mudam para o estado de Alagoas com seus filhos pequenos. Mas uma das suas filhas morre. Mas como o catolicismo era muito forte no Brasil, eles tinham o evangelho como pagãos. E quando morreu a filhinha deles, o padre lá de Alagoas não deixou eles enterrar no cemitério da igreja católica. Eles não puderam sepultar a filha deles. E eles tiveram que sepultar em uma cidadezinha perto. A história vai dizer, perdão, não é a Bíblia, que quando Arvinho se tranca no quarto, ele começa a orar. E quando ele está orando, Frida começa a louvar o 126 que ela traduziu. E ele lembra, alguns historiadores vão dizer que ele lembra quando Frida louva o verso 4 do louvor, que vai dizer: quando as flores se fornecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desfalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias, aleluia, se ouvirão na escuridão. Aleluia. A banda louva. Você presta atenção. E assim eu não vou
irmãos? Não entenda mal, eu não sou contra convenções, não. Nós só não podemos se calar no erro. A igreja errou muito tempo atrás, nós não podemos continuar errando. Aleluia. Frida, quando ela saiu dos púlpitos, saiu do cenário, a última edição do jornal Semente, ela manda uma mensagem para as mulheres e diz assim: nós somos batizadas com o mesmo Espírito Santo. Aleluia, que os homens céus. Jesus, ele não vai galardoar homens diferentemente de mulheres. Ela vai dizer assim: os galardões são igual, então por isso não parem de pregar a palavra. A última edição do jornal Semente que ela disse, ela fez isso. Aleluia, então ela tem que ser lembrada também. Ela traduziu e publicou 24 louvores da harpa sagrada. Então nós temos que, nesse dia de celebração harpa cristã, temos que lembrar uma pioneira, né, do Evangelho da Assembleia de Deus aqui para nós. Nós somos frutos, a EBD, a escola bíblica que eu amo tanto, né, a escola bíblica é fruto de Frida Vitre, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar de mais um louvor. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 27. É o tema da nossa campanha passada, outro tema abençoado que a gente aí está, eita, maravilhoso, falando muito nesses últimos dias. E o louvor que vai ser mencionado é o 578, 578. Então eu quero ler uma palavra contigo. Mateus 8, 27. Diz assim: e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a escritora desse louvor, ela se chama Mary Baker. Mary Baker, irmãos, ela nasce, ela cresce, porém ela nasce num tempo que a tuberculose assolava o mundo, assolava os Estados Unidos, e o seu pai e a sua mãe morrem de tuberculose. Ela, fiel na igreja, ajudava o pastor, compositora de louvores, continuou indo, apesar que seu pai e sua mãe morreram, ela não se faleceu da fé. Mas a história diz que eles passavam por muita dificuldade. Era só ela, a irmã dela e o irmão dela. Mas nesse meio tempo, depois da morte dos pais, Mondori, o irmão dela também é cometido da mesma doença. A mesma doença que leva os seus pais à sepultura, o seu irmão também tem. Mas como a medicina vai evoluindo, houve-se um boato que na Flórida, se a pessoa fosse viajar para lá, ela era curada da tuberculose por causa do clima. Ela não tinha condição financeira, mas eu creio que a igreja que ela congregava levantou uma oferta no mar para enviar o irmão dela lá para a Flórida. Então Mary e a sua irmã levam o seu irmão para a Flórida, mas lá na Flórida ele também falece. E ela entra numa terrível tristeza, irmãos. Ela quase, um esfriamento espiritual grande. E mais uma oferta é levantada na igreja para trazer, para poder sepultar o irmão dela onde ela residia. Mas nesse meio tempo ela continua indo na igreja. Mas a história conta que ela, dentro dela, começou a desacreditar de Deus, meu Antônio. Dentro dela ela começou a desacreditar dos milagres que ela pregava. Mas eu sempre digo que o pastor, ou alguém que está na frente do trabalho, nunca faz nada por coincidência. Deus, ele usa num gesto tão simples. Aleluia. Ele chama Mary e diz: Mary, vem cá, nós estamos numa revista bíblica e eu quero que você componha um louvor sobre tempestade. E engraçado que ela estava passando uma tempestade dentro dela. Uma tempestade que ninguém via, mas ela via, ela sabia que aquilo estava quase colocando a fé dela a julgo. E o pastor chama e ela escreve o louvor 578, que é o sossegado. A banda louva e você reflita na história do louvor em nome de Jesus. Yes.
poder sobre ondas e mares e ventos. Apesar de quando ela escreveu esse louvor, ela sentiu calma no coração. Ela disse: Deus, Ele pode acalmar o vento, pode acalmar o mar, o que é o meu sentimento que Ele não pode acalmar. Então nós temos que ver e ter a certeza que Deus Ele pode acalmar qualquer sentimento errôneo na nossa vida, nos dá paz, aleluia, calma e sossego, que nem foi louvado em nome de Jesus. Irmãos, mais um louvor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago no capítulo 2. E no versículo 23. Próximo hino, vamos falar no hino 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Aleluia, Jesus. Tiago no capítulo 2, no versículo 23, vai dizer assim: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, justificação, sendo declarado amigo de Deus. Sendo declarado amigo de Deus. Oh, glória, aleluia. Irmãos, um homem chamado Joseph Sim, aos 25 anos de idade. Joseph Sim, aos 25 anos de idade, irmãos. Nas vésperas de seu casamento, a sua noiva morre. Evangélico, escritor de vários louvores, poeta, Joseph se muda para talvez arejar a cabeça, né, irmãos? E 3 anos que passam, ele arruma uma noiva, mas também nas vésperas de seu casamento a segunda noiva falece. Ele se perturba um pouco, vai comum, mas ele vai orar e ele entende que o chamado dele é um chamado diferenciado. Ele entende que o acontecimento da vida dele era para ser não mais um esposo, mas era para ser um ajudador de pessoas. Joseph, ele por muitas vezes, o salário que ele recebe, ele dava aos pobres, ele ajudava os necessitados. A história diz que ele andava com um martelo e um enxó para construir casas para os necessitados. Ele ia de casa em casa perguntando se precisavam de ajuda. E ele foi conhecido no Canadá como bom samaritano. Só que a mãe dele fica, a cidade onde ele residia, no estado onde ele residia, e manda uma carta para ele no Canadá dizendo que estava se sentindo sozinha, que estava enferma. Mas Joseph, pelo trabalho cansativo, também estava enfermo lá no Canadá. Engraçado que ele manda uma carta para a mãe dele. Ele manda uma poesia, e a poesia que ele manda é o hino de número 200. Meu Deus. E vamos ouvir, irmãos, o hino de número 200, para nós entender um pouco o pensamento de Joseph.
Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, vai dizer: não seja mais chamado de servo, mas sim se chame de amigo. Porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas amigo sabe antecipadamente o que o seu Senhor precisa. Então Joseph estava mostrando para sua mãe, aleluia, que ele tinha um amigo. E ele queria que a mãe dele também tivesse um amigo. Dizer: conte todos os seus problemas, todas as aflições a Deus, conte a Jesus. Aleluia, seu melhor amigo é Jesus. Foi o que o filho para a mãe enferma falou: mamãe, não estou aí, mas conte para Jesus. E ele vai colocar. Aleluia, te dá necessidade. Então teu melhor amigo é Cristo. Aleluia. Não é eu, não é a sua esposa, não é o seu filho, seu colega. Filipenses 4,6 vai dizer: não andeis ansioso por coisa alguma, antes esteja tudo nas mãos do Senhor em vossas orações e louvores. Filipenses 4,6. Aleluia, isso é bom demais. Abra sua Bíblia, irmãos, mais um hino para nós caminhar para o fim. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2 e o verso 20. Que vai dizer assim: pois já estou crucificado juntamente com Cristo, e vivo, mas vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e me entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Irmãos, o hino 545 da Alma Cristã, eu acredito que é o hino dos mais longos, mais recém-feito. Foi feito em 1978 pelo casal chamado Glória e William Gaudes. Eles estavam vivendo um tempo de guerra no Vietnã. Eles estavam vivendo um tempo aqui no Brasil, de ditadura militar. Estavam vivendo um tempo difícil. Porém, Glória engravida, irmãos. Glória engravida. E ela olha para o seu marido William e pergunta: será que é um tempo bom? Porque naquele tempo proliferava-se um pensamento de Karl Marx, um pensamento filósofo, do que Deus era algo feito na mente humana para que as suas tivessem uma esperança, irmãos. Karl Marx dizia: o pobre inventou Deus para que tivesse esperança. E essa frase prolifera o mundo em 1970 ali. E por aí se levanta muitos ateus e aquela moda do ateísmo começa a surgir. E aí eles começam a lembrar de uma frase do alemão Friedrich Nietzsche, que o alemão dizia assim: ei, Deus está morto. No ano de 1890, ali, Friedrich, um filósofo muito conceituado na Alemanha, ele diz assim: Deus morreu com Cristo na cruz do Calvário. Não existe mais esperança. Deus não existe. Deus está morto. Friedrich Nietzsche falava. No ano de 1900, Friedrich ele vai para um sanatório. Em 1900 ele morre. Em 1911 ele morre. 11 anos internado no sanatório. Porque eu não sei, irmãos, mas eu olho para a Glória, eu olho para William Gaudes. Num momento desse, num momento de dificuldade, que o mundo dizia que Deus não existia, que o mundo estava em guerra, que o amor tinha se esfriado por muitos, era sangue, era morte. E eles escrevem o hino de número 545. Eles escrevem no meio de uma frase que dizia que Deus estava morto. A banda louva. Se vocês colocarem de pé, irmãos, com bondade, louvar juntos. Eu creio que Deus irá falar contigo, irá curar, irá transformar. Porque como falou na carta ao Gálatas, eu não vivo mais Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Prova para o inferno, prova para a filosofia, prova para o capeta, irmão, nessa noite. Aleluia, oh glória. Ei, da moda galera.
glória a Deus. Urabadagalabacei, aleluia. Eita, Jesus de glória. Irmãos, eu não podemos esquecer da história, oh glória. Como nós todos os meses nós lembramos que Cristo foi à cruz do Calvário. Nós temos que lembrar que, aleluia, por mais que digam, por mais que falem, aleluia, tem que dizer, ei, Cristo vive em mim, a ação de Cristo vive em mim, ei, eu respiro Cristo, eu vivo Cristo, aleluia, o meu gesto simboliza Cristo, tudo que eu faço é semelhantemente o que Cristo faria, aleluia, aleluia, como Paulo vai dizer que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Antes ele não levou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. Então faça que Cristo viva no seu coração. Faça que Ele viva no teu agir, no teu pensamento. Gravação que decala bastante. Ei, hoje foi muito diferenciado.